O Supremo Tribunal Federal se reúne hoje para analisar a denúncia contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo. Eles podem se tornar réus na Operação Lava Jato. Sobre isso eu converso com a repórter Marina Franceschini lá em Brasília. Bom dia, Marina, para você. Lembra para a gente quais são as denúncias contra o casal? Oi, Cecília, bom dia a todos. Então, a denúncia da Procuradoria-Geral da República que diz que a senadora Gleisi Hoffmann teria participado junto com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, de um esquema de recebimento de vantagem ilícita no valor de R$1 milhão e que esse dinheiro teria sido usado para a campanha de Gleisi Hoffmann ao Senado em 2010. A denúncia diz ainda que o ex-ministro Paulo Bernardo agia como um operador da senadora em relação a essas contas, dinheiro para a campanha e que os dois sabiam que os recursos eram ilícitos, ilegais. Então tem essa denúncia que vai ser analisada. Se for acatada, pode sim ser que Gleisi Hoffmann se torne ré nesse processo e o marido dela, Paulo Bernardo, também. Então a suspeita é de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o que a defesa do casal diz? Que as acusações são conjecturas feitas às pressas em função de acordos de delação premiada, e eles dizem também que a senadora Gleisi Hoffmann não recebeu nenhum dinheiro que não fosse declarado, ou seja, não recebeu recursos ilícitos para a campanha de 2010. Ô Marina, e hoje vai a julgamento o processo sobre a morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, o Santiago de Andrade, que foi atingido por um rojão durante aquela onda de protestos que teve no Rio de Janeiro em 2014. O que deve ser analisado nessa sessão? Só para relembrar o passo a passo dessa história que caminha muito tempo na Justiça, a Justiça de primeiro grau, a primeira coisa que eles decidiram foi que os acusados não tinham intenção de matar, mas eles assumiram um risco quando eles dispararam o rojão. Por isso, levantaram aquela hipótese de dolo eventual. Mas aí a defesa dos acusados recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E os desembargadores afastaram essa hipótese de dolo eventual, dizendo assim, olha, o rojão não tinha haste, sendo assim não tinha como prever qual a trajetória que ele faria depois de acionado. Então eles não têm essa culpa que estão tentando imputar a eles. Mas aí o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Então hoje o que vai acontecer é que o ministro, que é o relator, Jorge Mussi, ele vai analisar esse recurso feito pelo Ministério Público. Lembrando que o cinegrafista foi atingido pelo rojão, ele teve fratura no crânio e morreu no dia 10 de fevereiro. Marina, e outro assunto é que hoje o Palácio da Alvorada deve receber o primeiro evento desde que foi desocupado aí pela ex-presidente Dilma Rousseff. Michel Temer vai oferecer um jantar a ministros e líderes da base aliada na Câmara. O que deve ser discutido nesse encontro? Olha, um dos principais assuntos desse jantar é aquela história da proposta que limita gastos públicos, que diz que as despesas não podem crescer mais do que a correção da inflação do ano anterior. Há uma disputa muito grande entre governo e oposição, porque a oposição diz que isso pode limitar o crescimento de dinheiro, a entrada de recursos para áreas que já são super desprotegidas, como saúde e educação. Mas o governo, de forma geral, está tentando dizer que não, que isso vai ter uma limitação geral. Então, para não faltar numa área, o que eles podem fazer? Economizar em outra, que é só ter um equilíbrio para poder segurar um pouquinho essa questão de crescimento de despesas. Então, eles estão tentando mostrar a austeridade, esse controle no crescimento dos gastos públicos. Isso está em tramitação lá no Congresso Nacional, e o que o presidente Michel Temer vai pedir é que a base aliada esteja ali combativa para tentar diminuir esse esforço todo que a oposição tem feito para tentar derrubar essa proposta. Então vai ser o primeiro encontro do presidente Michel Temer, primeira vez que ele vai usar o Palácio da Alvorada, desde que a ex-presidente Dilma Rousseff deixou o palácio, mas ele não decidiu, segundo a assessoria, se vai se mudar para lá. Por enquanto, ele continua morando lá na residência oficial da vice-presidência. Bom, Marina, amanhã a gente acompanha as repercussões desse jantar, né? Obrigada pelas informações, um bom dia de trabalho para você.